Hoje vamos falar de um assunto muito interessante que é sobre como podemos discernir se algum impedimento em nossas vidas, alguma barreira, pode estar sendo imposta por Deus ou por Satanás. Uma ouvinte anônima escreveu o seguinte e-mail: Tenho lutado com uma questão difícil de esclarecer que me toca profundamente. Em 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo fala sobre seu desejo de visitar os Tessalonicenses, mas que foi impedido por Satanás. Essa passagem me faz lembrar de outro momento em Atos 16:6, onde Paulo e seus companheiros são impedidos de entrar na província da Ásia pelo Espírito de Jesus. Minha pergunta é: como distinguir entre ser impedido por Deus e ser impedido por Satanás? Ou será que isso importa? Não posso deixar de querer fazer uma distinção entre os dois, especialmente considerando que Paulo lidou com os dois tipos de obstáculos e parecia entender se era o Espírito ou Satanás quem causava o obstáculo. Mas como Paulo discerniu isso? Quais foram os sinais ou marcas que o ajudaram a fazer essa distinção? É especialmente desafiador para mim, porque atualmente estou enfrentando uma situação em que me sinto impedida ou bloqueada, e não sei se é de Deus ou do inimigo. Meu instinto é buscar clareza para saber se Deus está soberanamente me redirecionando para um bom propósito ou se a oposição espiritual está tentando me desviar. Eu apreciaria sua sabedoria sobre como navegar nesses momentos e como discernir a vontade de Deus diante da oposição espiritual. Essa pergunta nos leva a um dos mistérios mais profundos da providência. E esse é um bom lugar para irmos, porque precisamos de clareza sobre como interpretar as circunstâncias de nossas vidas e a aplicação das Escrituras às decisões que temos que tomar. A realidade com a qual lidamos aqui em relação ao mistério da providência é que todos os eventos, todos eles, no mundo, de todos os tipos, são, em última análise, devidos à vontade de Deus. Essa é a realidade principal, a vontade soberana de Deus. Efésios 1:1 diz: Deus opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Portanto, a primeira resposta à pergunta sobre se Deus ou Satanás está atrapalhando é esta: não há circunstância em sua vida em que o governo de Deus não seja decisivo. Ele é sempre decisivo. Deus tem muitas maneiras diferentes de garantir que as coisas aconteçam ou não. Mas se algo acontece ou não, isso está, em última análise, nas mãos de Deus. Essa é a primeira coisa que precisamos definir. Agora, e quanto a Satanás? Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2,18, ele mesmo apontou isso, que foi impedido de ir até eles por Satanás. Portanto, quando juntamos esse fato ao outro fato que acabei de defender em Efésios 1:11, de que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a implicação é que, ao permitir que Satanás atrapalhe Paulo, Deus realiza a sua vontade. Embora Satanás seja o ator mais imediato em atrapalhar Paulo, Deus é o principal. Satanás é o secundário. Agora, acabei de usar a palavra permitir. Em permitir que Satanás impeça Paulo, foi o que eu disse. Quando usamos a palavra permitir em relação a Deus, precisamos lembrar que Deus sabe de antemão o que essa permissão vai realizar. E assim, visto que Deus não faz nada sem propósito, sua permissão é sempre um plano, um desígnio. Ele sabe o que está por vir. Se ele permite, é algo designado, planejado, tem um propósito. Ele está cumprindo sua vontade suprema ao permitir que Satanás faça a vontade pecaminosa de Satanás. Agora, claramente Satanás faz coisas que violam a lei de Deus. Êxodo 20:16 diz: não darás falso testemunho, é a lei de Deus, e Satanás, por natureza, é um mentiroso. É isso que ele faz para viver. Ele é um enganador. Ele viola o 9º mandamento todos os dias, a cada momento. Portanto, ele está sempre contradizendo a vontade revelada de Deus em tudo o que faz. É por isso que distinguimos entre a vontade revelada de Deus, a vontade moral de Deus, como os 10 mandamentos, e a vontade soberana de Deus. Satanás viola uma todos os dias. Satanás nunca viola a outra.
A vontade soberana de Deus é sempre feita. Tomemos Judas como exemplo. Que força provocou a traição de Judas a Jesus? João 13:2 diz: Satanás pôs no coração de Judas que o traísse. Lucas 22:3-4 diz: Satanás entrou em Judas. Este foi e consultou os principais sacerdotes. Por outro lado, João 17:12 diz que Judas não foi impedido de trair por Jesus. Jesus não o impediu de trair, para que se cumprisse a Escritura. E em Atos 1:16, Pedro diz: a Escritura tinha que se cumprir a respeito de Judas. Quem cumpre a Escritura? Deus a cumpre. Jeremias 1:12 diz: é Deus falando, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus cumpre a sua palavra. Deus cuida para que a Escritura se cumpra no caso de Judas. Ele cuida para que as Escrituras se cumpram, incluindo a traição de Judas. Então, por um lado, Satanás está induzindo Judas à traição e, por outro, Deus está supervisionando essas coisas. A Escritura se cumpre e Jesus é traído, assim como diz em Atos 4:28. Todos os atores que cercaram a prisão, o julgamento e o assassinato de Jesus, Herodes, Pilatos, os gentios, Israel, todos eles agiram, segundo a Bíblia, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então podemos parafrasear as palavras de Gênesis 50:20. Satanás planejou o mal, Deus planejou o bem. Na verdade, para nossa salvação. E podemos acrescentar que o próprio Judas tomou a decisão e foi responsável por ela, porque diz em Mateus 27:4, pequei traindo sangue inocente. Então, que força provocou a traição de Judas? Resposta: Satanás. Judas, Deus. E o propósito de Deus, seu propósito salvador, na verdade, para nós. Esse propósito foi decisivo. A vontade soberana de Deus é sempre decisiva, mesmo que haja outros atores no processo de garantir que ela se cumpra. Na verdade, creio que podemos generalizar e dizer, com base na totalidade das Escrituras, que em cada tentação que enfrentamos e em cada provação que suportamos, tanto Satanás quanto Deus estão ativos e têm desígnios e propósitos opostos. Deus está sempre provando sua fé e sua obediência em cada tentação e provação. E Satanás está sempre buscando destruir sua fé e minar sua obediência em cada tentação e provação. Agora, que luz tudo isso lança sobre a pergunta da nossa amiga sobre o obstáculo que surgiu em sua vida? Sua vida, presumo, está caminhando em uma certa direção e algo aconteceu agora em sua vida e parece que isso pode realmente afastá-la de realizar o que ele pensava que faria. E ele não tem certeza, é Deus ou não. Ele diz: meu instinto é buscar clareza sobre se Deus está soberanamente me redirecionando para um bom propósito, ou se a oposição espiritual está tentando me desviar. Essa é uma pergunta muito boa. Precisamos entender a providência nesse ponto de nossas vidas para sabermos se devemos resistir ou não. Aqui está o que você pode saber com certeza. Neste momento de obstáculo na direção da sua vida, Satanás está mirando na sua incredulidade e no seu pecado. E Deus está mirando na sua fé e na sua santidade. É isso que você pode saber com certeza. Você pode saber disso com absoluta certeza, porque é isso que está revelado na Bíblia. Satanás é um tentador e um mentiroso, Apocalipse 12:9. E Deus nos revelou em 1 Tessalonicenses 4:3. A minha vontade para convosco é a vossa santificação. Então, eis o que eu faria. Eu renunciaria a Satanás em toda a realidade pecaminosa que possa ter contribuído para esse obstáculo. Basta olhar e ver. Que tipo de pecado contribuiu para esse obstáculo? Onde quer que você veja pecado em si ou nos outros, renuncie a ele. Afaste-se dele. Não deixe que esse pecado tenha influência decisiva em sua decisão. Então eu enfrentaria a decisão diante de mim. Devo aceitar esses obstáculos como sendo de Satanás ou de Deus? Devo tentar superá-los ou devo ceder a eles? E para responder a isso,
Eu levaria em conta meus dons, minhas habilidades. Eu levaria em conta as oportunidades que se apresentam diante de mim em ambas as bifurcações da estrada. Eu levaria em conta meus persistentes desejos santos. Qual direção Deus me inspirou pelo Espírito Santo a desejar profunda e persistentemente? E eu levaria em conta o fruto potencial que poderia advir de qualquer um desses caminhos. E eu saturaria todos esses fatores com princípios bíblicos e com oração pela ajuda de Deus enquanto ouço os conselhos piedosos de outras pessoas. E eu creio que se você fizer essas coisas, Deus deixará claro se você deve abraçar o obstáculo ou superá-lo.